Gente, a reumatologia tem mais de 120 tipos de doenças e entre elas a artrite reumatoide e a osteoporose são as mais evidentes. Mas como é que a gente identifica esses problemas e principalmente, tem como evitar? Quem vai responder para a gente é a reumatologista e presidente da Sociedade Catarinense de Reumatologia, doutora Mara Suzana Loreto. Doutora Mara, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Em nome da Sociedade Catarinense de Reumatologia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar com todos vocês. A gente que agradece, porque afinal de contas dá um medo, né? Saber que essa doença existe, ela escolhe assim, né? Todo mundo está propenso a isso. Exatamente. O que é exatamente, doutora, reumatologia? É uma inflamação? De onde que ela vem? Por que ela acontece? Então, as doenças reumáticas têm muitas causas. Tem algumas doenças que nós vamos adquirindo com o envelhecimento, que é o caso da osteoporose. Em parte, ela está relacionada ao envelhecimento, em parte, ela é a doença que vem com a nossa tendência familiar, genética, né? 60% do conteúdo da nossa massa óssea está relacionado com a carga genética da mãe, principalmente, né? E ela é mais frequente nas mulheres, 5 vezes mais do que o homem. Pois é, mulheres então aí já com uma chance, mais uma vez, mais propensas a uma doença. Da mesma forma, a artrite reumatoide também é uma doença familiar, também é uma doença genética, que pode ser desencadeada por alguns fatores determinantes infecciosos ou é uma doença de causa desconhecida ainda, tá? Então a gente não sabe por que acontece, mas o que acontece é isso que a gente está vendo mais ou menos na imagem, né? Inclusive a artrite reumatoide que eu falei, né? Uma das mais evidentes. Eu acho que a gente sempre lembra dessa cena, né? As juntas ficam bem encavaladas, dá essa deformação nas mãos. Isso. O que está acontecendo ali para ficar dessa forma? Então, a artrite reumatoide também é uma doença mais frequente na mulher, ela é 3 vezes mais frequente em relação ao homem, é uma doença que ocorre, o pico em torno de 40, 50 anos, é uma doença inflamatória, autoimune. Então é uma inflamação. É um processo inflamatório. E inflamam as juntas? As juntas. Ela tem um predomínio de acometer pequenas juntas das mãos e dos pés. É uma manifestação mais comum, mas ela pode afetar todas as juntas que têm movimento, né? E ela tem uma predileção por acometer juntas simétricas, geralmente é dos 2 lados do corpo. E o que caracteriza essa doença é uma que a gente chama de rigidez matinal. A pessoa acorda com o corpo travado, né? E essa rigidez ela é prolongada, ela costuma durar mais do que 30 minutos. E a pessoa tem dificuldade para sair da cama, os movimentos são lentos e a qualidade de vida realmente é muito prejudicada. É uma doença que tem que ser, o diagnóstico, ele tem que ser feito o mais precoce possível para a gente iniciar o tratamento, né? E tem idade para a gente fazer ou ao primeiro sintoma que a gente deve procurar um médico? Então, como eu falei, é uma doença que a prevalência dela é no adulto, maior prevalência no adulto, em torno de 40, 50 anos, mas ela não tem idade para ocorrer. Inclusive, na infância, ela pode ter também, tem a forma juvenil, né, que a gente caracteriza em torno até os 16 anos de idade. Mas pode ocorrer no idoso também, que é um outro subtipo da artrite reumatoide, mas qualquer idade ela pode acometer. Não necessariamente ela vai começar com dor articular, ela pode começar com quadro depressivo, emagrecimento, febre. A manifestação mais comum é dor articular, mas ela pode iniciar como outras manifestações também. A partir daí, como é que o médico ele vai definir? Porque provavelmente se você sentir uma febre ou uma dor, você não vai exatamente no reumatologista, né? Vai procurar outro médico. Esta é uma das dificuldades que a gente tem, que a reumatologia é uma especialidade nova dentro das outras especialidades médicas, não é uma especialidade muito conhecida, muito divulgada, tanto é que nós temos esse dia 12 de outubro, que é o Dia Mundial da Artrite Reumatoide, que a gente chama atenção para essa doença. O dia 20 de outubro é o Dia Mundial da Osteoporose. Então, este mês de outubro foi um mês muito importante para nós da reumatologia. Nós, da Sociedade Catarinense de Reumatologia, tivemos um grande envolvimento. Nós, nas nossas mídias sociais, nós estamos fazendo publicações diárias sobre as doenças, justamente para divulgar o diagnóstico precoce. Por exemplo, nessa doença que a gente falou agora, artrite reumatoide, nós temos o que a gente chama de janela de oportunidade. O que é isso, janela de oportunidade? Tá, inclusive mostrando o site, né, da Sociedade Catarinense de Reumatologia para que as pessoas possam ter mais informação. Desculpa, doutora.
Então, o diagnóstico precoce, o que é o diagnóstico precoce? Preferencialmente iniciar o tratamento antes dos 6 meses de início da doença. Por quê? Porque quando o processo inflamatório ele está mais exuberante e vão começar as lesões, as destruições articulares. Então, a gente costuma, às vezes, pegar pacientes com anos já de evolução da doença, quando as deformidades, as alterações estruturais das articulações já estão estabelecidas. Então, isso faz com que nós já tenhamos perdido essa oportunidade. Não seja tão bom, exatamente. Né? Havendo esse diagnóstico precoce, o tratamento pode trazer uma vida normal para a pessoa fazer exercício, caminhar, fazer as atividades do dia a dia? Isso é muito importante. O paciente chegando ao reumatologista com esse tempo inicial que a gente está dentro que a gente falou, dessa janela de oportunidade, os tratamentos que a gente dispõe hoje, que o Sistema Único de Saúde dispõe, são medicamentos muitas vezes de alto custo, mas a gente consegue disponibilizar para o paciente, nós conseguimos resgatar essa qualidade de vida para uma vida normal, o paciente consegue voltar ao seu trabalho, consegue ter as suas atividades normais, mas eles têm que estar em vigilância e o tratamento tem que ser com o reumatologista mesmo, sabe? Tá certo. Doutora Mara, obrigada pelo alerta aqui no nosso Ver Mais. Até uma próxima. Tá, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada.